Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, dos versículos 1 ao 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Reflexão. A leitura de hoje evidencia a manifestação da força de Deus na fragilidade de seus servos, que esperam
confiantes no seu auxílio. A leitura não retrata as grandes pregações ou os milagres de Pedro e Paulo, mas o apresenta na prisão. Eram os dias dos pães ázimos, referência ao período da Páscoa judaica. Para a igreja primitiva, já era a celebração da morte e ressurreição do Senhor Jesus, a nova Páscoa. Assim, Pedro é encarcerado nos mesmos dias em que, anos antes, o seu Senhor também fora preso e condenado em Jerusalém. A libertação miraculosa de Pedro pelo anjo mostra que a sua hora ainda não chegara e que o Senhor ouve as preces da igreja pelo seu pastor. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8 e depois dos versículos 17 ao 18, podemos ver a confidência de Paulo ao seu discípulo Timóteo. No fim da vida, sofrendo como malfeitor na prisão, Paulo não se considera uma vítima ou abandonado por Deus, mas se oferece como um sacrifício vivo, uma hóstia viva. Romanos capítulo 12, versículo 1. E o Senhor esteve ao seu lado e lhe deu forças para cumprir a sua missão. Aos olhos humanos, eles fracassaram. O primeiro, crucificado de cabeça para baixo. O segundo, decapitado. Ambos em Roma. Mas, ao olhar de fé, eles venceram. Combateram o bom combate. Completaram a corrida. Guardaram a fé. Receberam a coroa da justiça. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7s. Roma recebeu, pelo sangue destes mártires, a sua verdadeira grandeza e glória. Ambos viveram profundamente o que pregaram, com a palavra e a vida. Pedro confessou ao ressuscitado: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. João capítulo 21, versículo 17. Paulo também declarou: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Minha vida, presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esses apóstolos encontraram o tesouro escondido no campo, o próprio Jesus, o Mestre que eles amaram e com alegria por ele se entregaram. Mas e quanto a nós? Será que, como São Pedro e São Paulo, estamos entregando a nossa vida a serviço do Evangelho de Jesus Cristo? Reflitamos. Tenha um ótimo e abençoado dia.